Luísa é muito eficiente. Deixa eu parar. Isso, a Luísa é da hora. Luísa, eu vou te dar um aumento de salário. Já que eu não te pago nada, eu vou dobrar, tá bom? Tudo bem? Você é uma menina muito 10. Bom, como eu estava falando, nos seminários que a gente estava fazendo, se vocês quiserem deixar as câmerazinhas abertas, seria legal, porque aí eu vejo o rostinho de vocês, tá? Quem está escondido aí. Porque a gente já vê as expressões, já vê tudo errado aí, o certo também, né? Aí vocês podem deixar os rostinhos aparecendo aí, tá tudo certo. Pastor, eu O vou dar Diegão também. inclinada aí na foto, tá? Tá bom. Porque eu Fica tenho que tranquilo. carregar o celular e o celular tem que ficar deitado. Tá, não, sem problema. É só porque às vezes você faz um gesto, aí eu me chamo a atenção para que você quer falar alguma coisa, e Ah, aí é tá. melhor para a gente ver você, tá? É Tá isso aí. bom. Muito O bem. meu também, viu, pastor? Tá carregando, daqui a pouco eu abro ele. Maravilha. Então, nós começamos lá, há um tempo atrás, um seminário de libertação infantil. O que é isso? Nós começamos a falar sobre como evitar que nossos filhos sofram consequências que nós sofremos hoje de acordo com a nossa vida, né? O Rob estava falando comigo agora sobre o negócio chamado sobre maldição hereditária, que nós vamos conversar. Depois você me lembra, tá, Robson? Para a gente falar sobre isso aí. Quem que tá aí? O Milton? Não, é o Marcelão. Tá bom. É o Marcelo. Tá certo. A careca é a mesma, mas tudo bem. E nós começamos esse seriado, Fabiano, bem-vindo. Nós começamos, até Emiliano tá aí, esse seriado sobre essa questão de libertação infantil, que é exatamente para a gente libertar nossos filhos dos pesos que nós temos. Entenda bem, né? Nossos filhos são malditos? Pelo contrário, nós temos a chance de deixar nossos filhos totalmente livres de qualquer influência na vida dela. Nós carregamos muitas maldições dos nossos pais? Sim, e nós vamos explicar como isso chegou até nós. Então, para vocês entenderem. Mas nós vamos ter que dar um início. Infelizmente, nós vamos ter que dar um início, porque tem muita gente nova aqui no pedaço. Eu calculo que deve ter umas mais de 10 pessoas aqui na relação que são novas, assim, relativamente novas, e não ouviram muito sobre o que é as coisas, né? E eu vou tentar explicar. O porquê que começou essa questão de. Por que começou essa questão de maldição? Porque antes não tinha. E por que acontece um monte de coisa na vida da gente, né, que a gente não pode explicar. Então nós vamos tentar explicar. Tudo começou lá na Adão e Eva, né? A Eva ganhou um poder muito grande e ela não soube dominar esse poder. E também o homem que deveria dominar esse poder não dominou, que foi Adão. Então gerou uma maldição. E essa maldição seria começar a fazer parte de um mundo. E nós estamos nesse mundo, né? Esse mundo, ele traz bastante tudo. Tudo que é ruim, ele traz. Tudo que tem no mundo de ruim, ele traz pra gente. Então, por que isso aconteceu? Por causa de uma palavra chamada desobediência. Desobediência. Então, nós vamos pegar, vou pegar bastante ideias da Bíblia aí. Eu não vou ficar pedindo para vocês lerem muito, mas vocês podem confiar em mim, depois vocês pedem os textos e eu vou passar tudo para vocês, tá? Então, começa de uma forma para vocês entenderem, desobediência é quando se quebra a fé. O princípio de quebrar a maldição nós vamos te explicar agora, que é o seguinte. Peraí. Pensa. Você. Deixa eu ver se. Peraí, só uma pessoa que eu estou aguardando aqui. Para começar todo mundo? Espera um pouquinho só. Peraí, tem uma pessoa com.
Então, uma pessoa que está pedindo socorro aqui para tentar entrar. Nós já vamos começar certinho. Bom, vamos lá. Para você entender. Para entender melhor. A palavra fé, nós falamos esses dias atrás, na igreja, falo bastante em seminário, falo bastante em todo o papo que a gente tem. A palavra fé significa obediência cega, sem discussão, porque nós confiamos quem mandou. Exemplo, pai, se eu dou uma ordem, vamos dizer, eu dou uma ordem para alguém, e esse alguém obedece sem questionar, sem perguntar, sem ficar ansioso, sem ficar duvidando. O que aconteceu? Ele teve fé na minha palavra. E ele confiou, ele nem questionou, ele nem pensou algo contrário e fez. Então, isso significa que ele provou a sua fé em mim, me obedecendo. Né? Assim, toda pessoa que tem um cargo um pouquinho mais alto, ele dá ordens, e essa ordem é cumprida porque a pessoa confia que o cara sabe o que está falando, certo? A partir do momento, e antes era uma dependência total, era uma dependência total de Deus. Adão e Eva dependiam totalmente de Deus. Por exemplo, se você pega hoje um índio lá do meio do mato, aquele cara do meio da selva, aquele bichinho que nunca viu civilização, ele ele é um cara totalmente dependente de Deus, porque ele depende da selva para comer, da agricultura que ele não planta, ele vive de animais, vive dos intempéries da vida, e eles dependem de Deus, eles não dependem deles. Né? O homem já começou a depender dele mesmo, então quebrou a fé em Deus, quebrou, e ele começou a depender dele. Por quê? Satanás chegou para ele e falou assim, come aí, falou para Eva, come aí. E a Eva comeu, porque o diabo falou assim, certo que não vai acontecer nada, você não vai perder nada, você não vai morrer coisa nenhuma. Então, ele pôs dúvida em Deus. Nesse momento foi a quebra da fé. Pum, quebrou a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos lá. O que quebrou exatamente a fé do homem em Deus? A dúvida. Não sei se é. Não sei. Talvez. Certo que não, né? Então, o que eu quero falar é que esse momento foi quando entrou todas as maldições na vida do ser humano. Por que isso? Se você ler lá em Êxodo 20, verso de 1 a 5, lá ele está falando muito sério sobre a dependência total. Ele fala assim, não farás para ti imagem, não adorarás outros deuses, não farás para ti figura de pedra, figura não sei o quê, não farás para ti nada que seja para tirar o poder de Deus e dar para outra coisa. Né? O que é isso aí? Quando você tira o poder de Deus e dá para uma outra coisa, se chama idolatria. Então, quando você tira o poder de Deus e confia num homem, você é idólatra. Se você confia num objeto, você é idólatra. Se você confia no banco, você está idolatrando. Se você confia no plano de saúde, você está idolatrando. Se você confia em qualquer coisa, você está idolatrando. Você tirou o poder de Deus. Não que você não possa usar, mas acima de tudo está o nosso Deus. Então você pode ir no médico lá e usar o plano de saúde? Sim. Agora ficar eu não tenho plano de saúde, vou morrer, eu preciso ter um plano de saúde. Isso aí já chegou na idolatria, porque você depende do plano de saúde. Ou do dinheiro, ou disso, ou daquilo. Então, qualquer coisa que você depende além de Deus, se chama idolatria. Concorda que nós estamos cheios da idolatria? Infestados da idolatria? Então, aí começou o rompimento com Deus, que entrou as maldições, como está no Êxodo 20. Eu vou ler para vocês, de 1 a 5. Bom, não é libertação infantil não, tá, menino? É geral, nós estamos fazendo basta aí, tá? Emiliano perguntou. Bíblia, tá aqui. Êxodo 20. Vai para cima.
Tá lerdinho meu celular hoje também. Então falou Deus todas essas coisas dizendo, escuta bem, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, né? Não farás para ti imagem de escultura, vírgula, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, vírgula, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem podia até acrescentar, porque ele não sabia que existia, quer dizer, ele, ele podia falar assim, nem das coisas místicas, né, que vão surgir por aí, né? E aí no verso 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vocês estão entendendo? Bom, onde está aqui, ó? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por causa desse simples texto, ele está falando que a maioria das coisas erradas entraram na nossa vida. É a não dependência de Deus. E a não dependência de Deus gerou todas as maldições que você conhece. Certo? Por quê? Vamos dar um exemplo. Você começa a ficar nervoso, né? Aí, porque está acontecendo de dinheiro não está entrando na firma, por exemplo. Ou o teu patrão está sem produção. Ou está acontecendo alguma coisa errada lá, não sei aonde. Sei lá, qualquer item assim da área do dinheiro, vamos dizer. Você começa a ficar ansioso, você começa a ficar nervoso, né? Principalmente quem trabalha por conta, coisa assim, nessa pandemia. Esse nervoso começa a te levar a ficar bravo, de alguma forma. Aí você fica bravo com a mulher, chuta o cachorro, chuta os filhos, ou vice-versa, ou chuta a mulher e briga com o cachorro, qualquer coisa assim. E aí o que vai acontecer? Que aí vai aumentar uma desunião, vai começar a ter um monte de coisa, você vai ter gastrite, você vai ter úlcera, você vai ter XN problemas aí, e vai acontecer que o diabo entra, por vários sentimentos aí que nós já vamos falar daqui a pouco, como muita gente já sabe. Conforme entra esses sentimentos estranhos, né, que é interessante aí, né, que você entenda, vai entrando nessa ansiedade e começa a gerar doenças. A primeira coisa, vai mexer com o teu intestino, vai mexer com a tua imunidade, você vai ficar gripado, você vai ficar com azia, úlcera e outras coisas assim, ou outras coisas totais, o sistema nervoso, você começa a enxergar as coisas diferentes. Era para você enxergar de um jeito, você enxerga de outro. Então, começa a ter problemas. Você começa a ver o perigo, você começa a ver um monte de coisa errada, e vai começar a te gerar doenças. Tudo bem. Se você for uma pessoa ainda que seja salva e que busque a Deus, e não adianta a gente ir na igreja, porque assim, não existe doutrinas que falam o que eu estou falando agora. Então, pensa, o pastor não vai chegar para você e falar, você está nervoso? Tá? Então, tem algo errado, né? Pecado. Ele vai falar que nervoso é normal, só que nós não somos normais, nós não temos esse negócio. O nervoso é quando a gente está fora dos planos de Deus, conforme Gálatas 5, a gente não pertence ao reino. Então a gente tem que ir somando as coisas na Bíblia um do jeito de outro. Então aí começa a entrar doença, começa a entrar e entra também uma cultura. Por exemplo, vamos dizer que dê certo ficar nervoso. Como assim? Porque o cara começa a brigar, os outros não se defendem e ele começa a ter coisas por causa do nervoso dele. Consegue atingir um inimigo, consegue, sei lá, fazer alguma coisa, ganhar alguma coisa, e etc, etc e tal. Então, essa cultura do nervosismo e a cultura da imposição começa a gerar uma geração de problemas, porque o filho vai aprender com o pai ser dessa forma, ou se a mãe também impõe com a família e faz, ou então pede demais, ou então gera uma pessoa pidona, porque ela vai lá e vai depender de alguma pessoa, né, de várias formas.
vai gerar uma cultura. E essa cultura começa a andar e também distorcer. No meio do caminho, essa cultura vai andando de séculos e séculos, ela vai modificando. Só que ela vai acrescentando muitas coisas. Ela vai acrescentando muitas coisas. O que ela vai acrescentar? Ela vai acrescentar, no meio dessas coisas todas aí, vai acrescentar perdas significativas e distanciamento de Deus. Doenças, enfermidades, vai começar a decompor família, e isso vai se tornar normal. É onde nós estamos vivendo hoje, né? Hoje mesmo estava ministrando uma pessoa que há muitos anos atrás veio na igreja, e eu falei para ela, li para ela o famoso Deuteronômio 28, Gálatas 5, tudo que você já conhece. E eu falei para ela, você está numa maldição, filha, então você precisa sair dessa maldição e começar um novo rumo de vida, né? E a pessoa não gostou muito do que eu falei, não, e foi embora. Só que hoje pede ajuda de novo porque está mal, porque não deu certo. Mas eu avisei na Bíblia, só que está mal. E isso chama-se maldição, que está se cumprindo na vida da pessoa. Bom, quando a gente entendeu, então, que o início da maldição começou na falta de fé, não estou falando também aquela fé pregada em umas igrejas estranhas, que você não vai sair de casa, vai ficar no teu sofá e fala assim, Deus vai mandar o suprimento do meu lar, né? É verdade que manda? Manda. Agora, por que que não mandou então? Porque ele pode ser que ele está falando assim, você tem que trabalhar, né? E tem que trabalhar mesmo. Nesse caso todo aí, você percebe que tem pessoas que não entenderam a fé ainda, que a obediência, ela primeiro começa no espiritual, né? Ela começa nos mandamentos, ela começa lá atrás, no que Deus mandou fazer, instruir criança, fazer do jeito certo, de todas as formas. Então, aí são as origens de todas as maldições. Todas, todas, todos os tipos de maldição. O que é maldição? O que é bênção? Quem é velho já ouviu 10 vezes, problema seu, vai treinando aí, né? Quem é velho na igreja que eu falo, que já ouviu, então ouve mais uma vez. Bênção é o que Deus escolheu para você. Maldição, aquilo que você escolheu para você. Certo? Deus escolheu uma vida farta, boa, perfeita, que tem futuro, que tem chão para você andar, que ela é do início, meio e fim, que ela tem propósito, ela vai te levar para um bom caminho. E Deus falou para você ser daquela forma. Só que, infelizmente, você não acreditou. E aí você fez outras coisas. Aí você entrou num outro caminho. Então vamos lá. Bênção é o caminho de Deus. Maldição, outro caminho. Qual outro caminho? Não sei. Aquele que você escolheu, né? Então, bênção é aquele caminho que Deus escolheu para você. Maldição, aquilo que você escolheu de não ouvir Deus ou não achar que Deus era verdadeiro naquilo que ele falou. Quando nós acreditamos 100% no que Deus fala, 100%, ter uma calma total de seguir a Ele, mesmo que não tenha resultados imediatos. Daqui a pouco, daqui a um tempo, as coisas começam a acontecer e vai dar tudo certo. E quando a gente não consegue, infelizmente, ouvir a voz de Deus e não consegue fazer o que Deus nos manda, aí acontece exatamente as maldições. Maldição são outros caminhos. Outros caminhos. Eu já dou um exemplo várias vezes aí, eu tento dar um exemplo bom, mas é difícil. Quando teu pai dava uma ordem para você fazer tal coisa, ir para tal lugar, ele sempre falava, no meu tempo, a iluminação pública não era boa, né? Estou falando na década de 70, 60, a iluminação era péssima. Então, meu pai sempre fala assim, vai por ali que é mais iluminado, né? Quem morava em periferia também, né? Vai por aqui que é mais iluminado, não vai por ali que é escuro, né? Vocês têm notícias de quantas pessoas são molestadas aí por andar em locais escuros e fora da linha
perfeita da luz aí, né? Que acontece coisas com as pessoas e tudo mais. Bom, quando você começa a andar nos caminhos que Deus fala, sem questionar, que é o pior. Por que sem questionar, pastor? Porque nós temos a mania, triste mania de questionar as ordens de Deus. Sempre nós estamos questionando. Mas por que Deus, né? Você já ouviu até dentro de igreja isso aí. Mas por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Porque ele sabe que é certo e você não sabe. Então você não tem que questionar, você tem que fazer. Bom, aí nós começamos a conhecer uma coisa chamada assim, pode ser que vai entrar polêmica aí, mas vocês vão ter que entender. Se alguém quiser responder para mim, você pode responder. Deus criou o Satanás? Sim ou não? Ele não criou todas as coisas? Hã? Ele criou todas as coisas ou não? Hã? Criou tudo? Tudo. Deus criou tudo. Quem abriu o microfone fala. Eu. Ele criou É, sim. Tudo é criação dele. tudo. Tudo. Não tem coisa que Deus não criou. E ele criou Satanás sim. Você acha que Deus é onisciente, onipotente, une tudo, e ele estava lá na frente, lá atrás, ele sabe de tudo. Então, Senhor, Deus é injusto, como ele deixa Satanás trabalhar na minha vida? Quem deixa é você. Deus não permite nada. Deus nunca permitiu que Satanás... Eu acho ridículo. Silene, fala, Silene. Eu quero só. Eu estou no ponto de ônibus, está passando o carro. Não sei se vocês vão entender. Mas esse tema, maldição hereditária, é muito complicado de se entender. E para mim também foi. Quando eu cheguei, eu não aceitava de forma alguma a maldição hereditária. Porque eu vinha de uma outra denominação, também trabalhava com libertação, e esse tema não era tocado. Então eu tinha muita dúvida. É difícil, sim. É muito difícil de entender. Depois de algum tempo, as coisas foram esclarecendo, Deus, na verdade, com misericórdia, foi esclarecendo através da palavra, orientação do Eliezer, enfim, e as coisas foram se encaixando, mas não é um tema fácil de aceitar. Até porque o palavreado crentez, ele distorce muito as coisas. Cortou. E aí faz você ficar com dúvida, achando que você pode fazer tudo. Até a proatividade demais, ela pode se tornar uma idolatria. Porque eu, quando cheguei, eu era uma pessoa idólatra e uma pessoa religiosa. E quando o pastor falou isso para mim, foi um baque. Porque para mim eu estava certa. Eu estava fazendo tudo correto. Mas eu era uma religiosa. Eu era uma pessoa bem idólatra mesmo. Então, é bem complicado de entender. E eu sei que tem gente, eu sinto, na verdade. Na verdade, eu sei que tem alguém aí que está com bastante dúvida. Então nós vamos falando. E que precisava ouvir isso. Porque parece loucura, parece coisa de loucura. filme, parece coisa de fantasia, parece coisa que não é real. Mas é real sim, é verdade sim. É real. Pode acreditar, se você, de repente a pessoa quiser se abrir para saber, conhecer, muitas coisas Deus vai revelar com certeza. É isso aí. Tem uma coisa que fala assim, nossa luta não é contra carne e sangue, sim principados e potestades. A nossa luta, Deus não luta com nada, porque ele é total. Ele é poderoso total. Então a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne e o sangue, mas sim principados e potestades nas camadas celestiais. Para você entender. Deus, quando ele criou tudo, ele criou Satanás, e como a gente destrói Satanás? Eu explico, e eu vou explicar para os novos, que tem bastante aqui, que pessoa que nunca participou num seminário está participando hoje. Para você ter uma ideia, como que você consegue tirar um oficial de justiça que veio empenhar sua casa, seu carro e seu dinheiro da sua porta? Como que você consegue vencer ele? Tem duas hipóteses. Você paga a dívida, que o oficial de justiça não vai ser teu amigo. Se você pagar a dívida que você tem, o oficial de justiça vai lá,
e não quer nem saber de você, certo? Ou você vai pedir uma, uma negociação com o teu credor. Aí o oficial de justiça, se o teu credor te der uma documentação que, que te dá um prazo para pagamento, ele também não pode fazer nada. Esse negociador que te deu um prazo se chama Jesus Cristo, para você entender. Tá? Então, você sabe que tem uma dívida gigante. E essa dívida gigante ela vai ser cobrada. E essa cobrança total, quem cobra é Satanás e seus demônios. Certo? Ele necessita de documentos. Ele é oficial de justiça que Deus mandou cobrar o que é dele, do Satanás. Certo? O que é errado vai ser cobrado. Por quê? Porque ele te ama. Opa, que bagunça que você está fazendo, pastor? Aí já não compreendi mais nada. Porque Deus me ama, ele manda o diabo me cobrar, lógico. Pensa bem, quando nós estamos numa cultura errada no Brasil, a cultura do picareta. Então, o que é a cultura do picareta? Quem deve, deve, sabe que não vai pagar, dá um rolo, vai muqueando um monte de coisa, e ele pega e vai ele vai enrolando judicialmente para não pagar dívida. Só que no campo celestial não tem esse negócio de injustiça. Nós temos que entender que no campo espiritual não tem esse negócio assim, Deus vai dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Tem dívidas a pagar e tem outro jeito. Reconhecimento e mudança de caminho, que é o melhor jeito. Essa mudança de caminho é o principal, seria arrependimento. Arrependimento não é emocional, não tem jeito de você ficar lá chorando, né? Isso aí não chama arrependimento, se chama remorso, como a gente já falou. Arrependimento é quando você deixa de fazer uma coisa e muda. Esse é arrependimento. A palavra chorar, ficar lá se batendo e chamando atenção, isso chama-se remorso. Você se lascou, né? Então entenda. E aí vem um monte de ser humano chamando que Deus é injusto. Por quê? Porque ele é injusto, eu não sabia, e aí eu estou sofrendo há tanto tempo na minha casa. Na Bíblia fala assim, infelizmente, fala assim, o meu povo sofre ou perece por falta de conhecimento da minha palavra. Ele tinha deixado esse conhecimento para você, só que você simplesmente não deu importância. Hoje mesmo eu tive que repetir para uma pessoa várias vezes, mas várias vezes. Eu falei assim, mas eu pergunto para você, você não sabia que tinha que fazer tal coisa? Eu não falei para você? Tá aqui, ó. Fato. Arrependimento é deixar de praticar o que está, isso justamente, o que está fazendo. Né? Eu falei para a pessoa, há 4 anos atrás eu não te avisei que ia acontecer isso, porque você estava fazendo isso. Sim. E por que você continuou fazendo? Agora você tem esse resultado. Você está me procurando por quê? Só para testemunho? Né? Só para me ficar orgulhoso do que eu falei? Eu tenho a maior bronca de chegar para uma pessoa e falar que eu te avisei. É a coisa mais ridícula do mundo. Porque eu prefiro que ele seja pleno, feliz, tal. E isso que Deus faz, ele avisa desde o início. Ele avisa lá no início para você fazer assim, assim, assim. E você faz assim, assim, assado. Tem muitas pessoas que têm problemas emocionais e sentimentais graves que ele não tolera esperar nas mãos de Deus alguma coisa. Ele não tolera. Né? Ele não tolera. Por que ele não tolera? Porque ele não confia. Então isso é falta de fé. Quando Deus fala na espera, né? Não, sobre relacionamento, não pega qualquer tranqueira porque eu tenho o melhor para você. Mas aí eu vou ficar velho, vou velho e não vou ter nada e outras coisas. Ou na profissão, se eu não pegar essa porcaria aqui, não vai adiantar porque senão não sei o quê. Não tem fé, não confia no que Deus falou para ele. Como Deus pode ajudar uma pessoa dessa? Né? Ou na saúde,
A pessoa sai fazendo um monte de coisa para lá e para cá, para lá e para cá, fica fanática por médico, por tratamentos, com medo para todo lado, né? E não confiou numa resposta de Deus bem tranquila que Deus tinha para ela, né? Bom, voltando lá. Como a gente já sabe, então, que todas as maldições chegaram pela falta de fé, né? Vocês entenderam esse caso da falta de fé? Sim ou não? Hein? Onde entra? Entra em todos os ramos possíveis e imaginários da nossa vida. Nós não confiamos em Deus para isso, dá problema nisso. Não confiamos naquilo, dá para aquilo. Duvidamos de Deus nisso, vai dar problema naquilo. Duvidamos para aquilo, também dê. Então, toda falta de fé, toda falta de fé, ela gera exatamente uma queda, uma maldição, certo? A desobediência gera? Gera. O que é desobediência? É a falta da fé, por exemplo. Se Deus avisa que tais coisas fazem mal, isso é chamado pecado. Se a pessoa faz, o salário do pecado é a morte. Está na Bíblia. O salário do pecado é a morte, quer dizer, o salário da desobediência é a morte. Então, para os novos, né, que nunca ouviram isso, infelizmente os velhos já ouviram tanto que vão falar, de novo, pastor, de novo. Pecado é tudo aquilo que vai fazer mal para você lá na frente. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos, mas é pecado. Algo que você fez hoje, que você ficou até com uma duvidazinha, até você sabia que ia dar problema. E você começa a fazer. Fala assim, mas isso aqui depois lá na frente eu resolvo. Isso chama-se pecado. E o salário do pecado é a morte. Primeira coisa, resumindo, maldição. Se tem algo na tua vida que não está certo, em que área? Qualquer área. Tem algo na tua vida que não completou, né? Não completa nunca. Tem muitos problemas. Isso chama-se maldição. Tá entendendo? Se entrou por alguma coisa, não importa o que, é maldição. Por que entrou? Porque você estava em pecado. Pastor, mas eu não sou mulher nem homem de pecar, nunca fiz nada errado. Simplesmente, que eu falo na Bíblia, é muito grande, a maioria das maldições que eu conheci na minha vida não tinha nenhum pecado grosso, a pessoa era boa pra caramba, eram os melhores. Por que essa pessoa via, vamos dizer, na tua família mesmo? Percebe, os bons normalmente têm maldição de grana, maldição disso, mas eles são bons, mas eles têm maldição. Depois vocês leem o chat aí que a turma está mandando, tá? Bom, para você entender, as pessoas boas, que teoricamente são boas à vista geral, elas normalmente tem muitas pessoas que são um pouco emocionais. O que é isso? Eles guardam mágoa, rancor, ódio e outros sentimentos assim. Toda pessoa que tem isso aí, ela está, não é que ela vai ter, ela está em maldição. Ela deixou uma brecha muito grande. Eu vou deixar bem claro aqui, tá? Muitas pessoas precisam ser curadas ainda. Falam assim, eu não tenho nada contra tal pessoa, mas não quero nem ver pintado de ouro. Então tem, né? Eu queria ver meus inimigos como? Bem, em paz comigo, né? Mas quando acontece qualquer coisa, eu quero ver o bem, não posso fazer nada. Eu queria resolver, eu quero resolver. Não vai depender da minha parte, né? Agora, quando ficou lá dentro a mágoa, ódio, rancor, simplesmente como está falando lá, não herdarão o reino do céu, esse texto diz que você não pertence ao reino, e quem não pertence ao reino, Deus não pode cuidar. Vou falar de novo. Deus não pode cuidar, porque não pertence ao reino dele. Ah, pastor, mas Deus é misericórdia. Deus é justiça. E ele faz o que ele falou. Ele falou assim, eu não vou tirar da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Né? Ele considera uma pessoa de fora do reino como cachorrinho. Ele pode ter misericórdia, dá simplesmente resto de comida.
resto, não é nem comida, é resto. Então, se você está uma pessoa que está vivendo de resto, é sinal que você está fora do reino, porque teus sentimentos estão contaminados aí. E tem algo errado aí, tá? Se você tem soberba, se você tem dissensão, se você não concorda com a Bíblia, você não concorda com o pastor, você não concorda com um monte de coisa, se desafia a Deus fazendo o que não é para fazer, acontece um monte de coisa, você está desafiando Deus, filho, né? A palavra obedecida muda o ramo da vida, da mente e em tudo, com certeza. E você tem uma vantagem, né? Você está obedecendo, você não tem responsabilidade. Mandaram, vou fazer. Mas se não der certo, não é problema meu, mandaram. Né? Isso é o cumprimento da ordem. Por isso que o céu é falar de exércitos, porque ele tem a hierarquia, o jeito, o formato. A ordem é dada e é cumprida. Não tem discussão. O soldado nunca levanta a voz para o tenente, nem para o general, e não questiona uma ordem. Ele faz e executa. Certo? Vamos lá. Então, quando a gente entra nesse papo sobre maldição, então agora, nesse momento, você analisa assim, o que pode estar acontecendo na tua vida? Qual é o problema que está pegando? Aonde? Que área? É financeira, na saúde, é nicho, naquilo? O que provocou? Né? Então, quando a gente começa assim, porque eu estou sendo massacrado no meu trabalho, massacrado no lugar que eu moro, massacrado no que tem, entrou pecado, de qualquer forma. Entrou pecado. Você não deixou Deus trabalhar em alguma área, não ouviu Deus, não agiu da primeira vez do jeito correto, você gerou alguma consequência grave e é o que teve. Então, como que a gente quebra maldições? Mudando, né? O Robson falou sobre maldição. Qual foi a pergunta lá, Robson? Que não existia maldição familiar. Não, hereditária. Tá, vamos lá. A maldição é... Como é que era? Fala aí. O pessoal costuma ler um texto e para justificar que não existe maldição hereditária, né? Que é lá em Ezequiel 19:20. Deixa eu ler aqui, ó. Que ele fala assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Ixi, não estou conseguindo. Pega ali para mim. E a idade? É a idade. Eu vou pegar o óculos aqui, senão essas horas eu não enxergo. Pior é quando você já tem que usar para tudo, velho. Ixi, não, fala isso não. A maldade do pai, o pai não levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Está falando assim, que a maldade do pai não vai cair no filho, e a do filho não vai cair no pai. Só Não que mesmo. antes ele fala assim: mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo à justiça e guardou todos os meus mandamentos, meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. Então ele está Justamente. falando o quê? Que o filho que guardar os estatutos, os mandamentos de Tá, Cristo, não vai cair sobre a consequência da vida dele. Aí o justamente. pessoal usa esse termo aqui para dizer assim, não, mas Deus não vai condenar o filho por causa do pai, ou seja, não tem maldição hereditária. Tem, que é aquilo que a Tem, gente não, estava no mesmo falando. texto. No mesmo texto já está falando. Né? Não, ele está falando aí, na verdade, a quebra da maldição, né, Ron? A Sim, quebra da sim. maldição. O que é maldição hereditária? Que é um texto aí que nós vamos conversar. Em que você parece seu pai? Quais os erros que você comete que teu pai cometia? Qual o rolo? Por que acontece a mesma coisa na tua vida que acontecia com a tua mãe ou com o teu pai? Como funciona isso? Qual é a chave para a gente quebrar essa maldição? Vamos lá. O Robson até falou em Ezequiel, e eu falo outra coisa. Lembra que nós lemos em Êxodo 20, que e visitarei a maldade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam? Tá. Como funciona assim? Eu vejo uma família muito boa. Tem um amigo meu que tem uma família maravilhosa. Muito boa, entre eles. Mas eu vejo que lá dentro deles tem uma cultura de sentimentos errados.
todos eles aprenderam a ser magoados, e muito magoados. Um falando, sempre assim, vamos dizer que se você criar seus filhos falando mal da sua avó, por exemplo, ou do seu cunhado, ou da sua cunhada, ou do seu irmão, ou sei lá, do cachorro do teu pai, não o cachorro do teu pai, o cachorro que ele tinha, certo? Se você aprender, né, se você ficar falando mal deles para os teus filhos, o que que teus filhos vão achar? Que ele é o quê? Mal, mal, mal. Se você fala, se você cria teu filho dizendo que o mundo é ruim, o que que teu filho vai achar do mundo? Ruim. Se você cria que o bairro não presta, a profissão não presta, o Zé não presta, o João não presta, você passa um conhecimento para ele que nada é bom, nada funciona, nada presta. Se você é chantagista, você passa para o teu filho o jeito de chantagear. Quantas menininhas e menininhos a gente pega porque a mãe é chantagista e os filhos são chantagistas, porque ele aprendeu com as mães e com os pais, certo? Porque ele não tem outra referência, ele tem o pai e a mãe. Graças a Deus, né, em algumas famílias ruins, existe a escola, que às vezes é melhor que a casa dele. E aí ele vai ter menos maldição, né, do que um que fica 24 horas com essa mãe e com esse pai. E às vezes a maldição é quebrada até numa escola do mundo, melhor que um lar totalmente atrapalhado, né? Pensa bem, se a gente pega, lembra que eu falei que a gente fazia um trabalho aí com pessoas da comunidade aí da Vila Palmares, né? Peraí, quem não tem pai ou mãe, ou não conviveram, como descobrir essa maldição? Vamos lá, já vamos falar já. Tá. A gente fazia um trabalho numa comunidade aqui da Vila Palmares, e as crianças que a gente trabalhava eram crianças que não tinham nenhuma ligação com os pais, porque os pais estavam presos. O pai e a mãe. E eles viviam com a avó. Viviam com. Peraí, se a avó criou a mãe ou o pai, que era uma porcaria, foi parar na prisão, esse neto também vai ser a mesma coisa, que vai criar da mesma forma. Concorda? Tudo bem. Agora existe, colocaram ela aqui numa escola de período integral. Essa criança vai estar mais imune à maldição do que vivendo com a avó ou vivendo com o pai, ou vivendo com a mãe, certo? Porque ela vai ter uma outra cultura. Qual? Da professora, dos professores, da diretora, de uma imposição de ordem, de outras coisas assim. Então essa criança vai quebrar mais maldições. Mas o que é maldição hereditária? Seus filhos vão fazer exatamente aquilo que você ensinou. Opa, mas não ensinei nada, meu filho. Ensinou através da visão. Se meu pai faz, é bom. Por que a maioria dos pais fumantes, os filhos também são? Por que a maioria dos pais alcoólatras, os filhos também são? Hã? Por quê? Porque é exemplo, né? Então isso é uma maldição hereditária. Entra por onde? Pela cultura, certo? Além de demônios. Por exemplo, uma pessoa que tem uma documentação com Satanás sobre, vamos pôr, o vício da droga. Os filhos, eles às vezes não querem a droga, mas esses vão ser muito mais atacados por causa do pai, certo? E esses vão ter tudo pelas atitudes, que nem a Tânia falou, né? Os demônios, eles têm a obrigação, o oficial de justiça, ele vai lá cobrar dessa família, do pai, e até para humilhar o pai, a humilhação sobre o filho. Porque tem criança pequena que já começa a aprontar desde cedo, desde os 5 anos, 6 anos, né? Aquelas hiperativas que não para, quebra tudo, vai na casa dos outros, briga com todo mundo, come a cadeira, quebra a mesa, faz não sei o quê, fuça nos armários. Por que ele é assim? Porque não tem pai, porque não tem mãe. E ele vai ser o quê? Escorraçado. Né? Isso quer dizer o quê? Entrou uma emoção. Fale, Robson. Às vezes até tem pai, mas o pai é ausente, né? Aí tá Ausente. condicionando a mente dele o quê? A ser carente, né? Aí ele começa a fantasiar um monte de coisa, ou descontar essa carência em outras coisas. Às vezes Sim, até ele tem o pai e a mãe, né? Mas sim, até aí acaba tem. desenvolvendo uns sentimentos que vão trazer problemas lá na frente. Com certeza. E o que mais acontece
O que mais acontece justamente é quando o filho, né, não tem pai, não tem autoridade, e entra uma segunda autoridade. Quando você tira a cobertura espiritual do teu filho como pai, vai entrar a segunda. Satanás. Sim, quem está falando pode falar. E isso justifica, por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem um filho, Aham. o avô mora na Argentina, por exemplo, e o Uhum. filho dela é igualzinho o pai. Não tem contato com o avô, no caso, né? Sim, Não tem contato com o avô e é igualzinho o avô. é. Então, é algo genético, né? Não só genética como espiritual. Por exemplo, todas as Uhum, informações, entenda, na tua genética, naquele negócio DNA lá, aquela tirinha lá que é torcidinha, bonitinha, aquilo lá tem todas as informações sobre você. Todas. Todas. Tem lembranças, para você ter uma ideia, até dezenas de gerações atrás. Dezenas. espiritualmente falando, Não, também. também, Não mas fisicamente, fisicamente, tem todas as informações fisicamente. lá. Tanto que, quando faz o exame de DNA, ele sabe que você é filho de tal pessoa, porque tem Uhum, as informações todas do teu pai. Só que é o seguinte, as informações não são só as informações genéticas, tem todas as informações da tua mente. Tudo que tá, vai na tua genética para os teus filhos. Tudo, tudo. Bom, além certo. disso, lembra que na Bíblia fala em espíritos familiares. Quantos? Várias passagens, 19 passagens na Bíblia. Espíritos familiares. O que são esses espíritos familiares? São os oficiais de justiça designados para estarem na tua família, para fiscalizarem ações que vocês fazem, para poder cobrar, para vocês deixarem de cair. É para isso que serve o Satanás. Eu ia falar do amor de Deus, depois falei outra coisa. O amor de Deus é tão grande porque é o seguinte: quando você está sendo perturbado, isso significa Deus me ama, tá? Quando você fica perturbado pelo diabo, significa Deus me ama. Porque se ele não te cobrasse, você não ia parar ou tomar uma posição de mudança. Satanás, ele está lá para cobrar. Por quê? Olha o que ele falou para Satanás. Deus falou para Satanás lá em Jó. Conhece meu servo Jó? A Tamires fala assim, às vezes são atitudes inconscientes. Peraí. Inconscientes, pois não sabemos pela convivência que não conhecemos. Sim, com certeza. Bom, tá vendo meu servo Jó? Servo bom. E Deus já onisciente, né? Ele sabia que Satanás, ele ia falar, mas o Senhor dá tudo para ele, né? Ele é rico, tem filhos, é tudo próspero, tem tudo que ele quer. E aí Deus falou assim, pode tirar, pode tirar. Então isso está significando exatamente a legalidade. Por quê? Por que, que Deus deu autorização, sendo que Jó era bom, Jó tinha tudo de bom? Por quê? Primeiro, Jó era religioso, não era convertido. Jó não ensinava os filhos, ele iria fazer a maldição familiar completa, porque ele sacrificava no lugar dos filhos. Tem muito pai aqui que faz tudo pelos filhos, só que não dá o principal, obrigação de estar com Deus. Né? E eu já falei, peguei no pé de todos eles, falei assim, ensina o menino ou a menina no caminho que deve andar, forçando. Ela não gosta, ele não gosta, vai ter que forçar, filho, porque depois que ficar velho, tchau. Né? Então, quando a gente não consegue passar o conhecimento dos demônios familiares, todos eles, pensa na tua vida aí, ó. Se você teve prostituição na tua vida, nos teus pais, se você teve mau casamento, se você teve roubo, se você teve ação de droga, tudo isso vai ser cobrado dos seus filhos. Tudo, tudo, todas as formas. Todas as formas. De qualquer forma, o diabo ele vai ter autoridade. Jó, ele era bom, era perfeito. E Deus deu autorização para quê? Para que quando acontecesse de o mal chegar, ele
sair ileso, e os filhos também. Então, ele não ensinava os filhos, ele sacrificava pelos filhos, de medo que os filhos fossem. Fala, Robson. O Jó o exemplo do Jó, foi o que sacrificava pelos filhos, né? Deus acabou punindo ele por causa disso também. E tem o Sim. exemplo do profeta Eli, que não fazia nada pelos filhos e também sofreu a consequência também. Samuel também, né? É que não tem muita coisa na Bíblia sobre isso, mas Samuel, ele foi um péssimo pai. Tem na Bíblia Samuel, Eli, Samuel, Abraão, até Moisés foi um péssimo pai, Davi foi um péssimo pai, tanto que os filhos depois foram desafiar eles, né? E o Davi, ele tinha muita maldição, né? Por isso que a espada não saiu da mão dele. E Jó, ele era um camarada muito bom, só que, além disso, ele era um camarada que ele trocava com Deus. Ele não, na verdade, ele não é que ele fazia ele trocava, ele pagava em sacrifícios ao invés de fazer o que devia, que é muito caso aí de ensinar os filhos, né? Ele preferia sacrificar pelos filhos que ensinar pelos filhos. Então passou a responsabilidade, né? Falou, não, eu já sacrifiquei pelo meu filho, então vai poupar meus filhos. Não vai, não. Não adianta. Então, se a gente não ensina os filhos no caminho que deve andar, vai dar dor de cabeça. E não é pouca, não. Vai ser muita, né? Bom, isso aí é uma questão de maldição hereditária, espíritos familiares, todos os demônios que estão na tua família, desde seus tataravô até você, eles estão tentando pegar os seus filhos, certo? E como que a gente livra nossos filhos da maldição? Ensinando ele não cair no pecado, certo? Igrejas assim, lightzinha, deixa que tudo que faz. Eu falei domingo sobre tradições, que a gente tem que quebrar todo tipo de tradição que nos equipara ao mundo. Equipara. O que é isso? Que está junto no mundo. Quem assistiu, embora perdeu 20 minutos da palavra, infelizmente, que o áudio não estava saindo, tudo que equipara a gente no mundo, né? Se a gente é dependente de alguma coisa do mundo, a gente herda as maldições do mundo. Bom, de outras formas também, né? Conhecendo nosso inimigo, ele tem todo o poder possível e imaginário, porque esse poder emana de você. Satanás, ele não pode tocar se você não der esse poder para ele. E todo mundo dá. Todo mundo dá. Satanás, ele é impossível de tocar em você se ele não tiver documentação tua. Não pode. Teu casamento não pode ser ruim se você não tiver pecado. Tua convivência não pode ser ruim se você não tiver pecado. Teu emprego não pode ser ruim se não tiver pecado. E às vezes, né, quando a pessoa converte, no meio do caminho tem um monte de acerto a ser feito. Por exemplo, tem pessoa que começou a vida dependendo de outros deuses, misticismo e outras coisas, né? Aí, quando começa uma situação de acerto, aí, normalmente, essas pessoas passam por uns apertos muito bons para Deus provar. Será que esse homem ele vai voltar para as idolatrias, ou essa mulher vai voltar na idolatria, ou ela vai manter firme a sua posição de liberta, né? Então, segredo de dependência, que seria a fé é dependência total de Deus, não dependendo de mais nada que está em volta, né? Eu fico vendo algumas pessoas que tentam burlar a quebra de maldição com orações, com aquelas orações de renúncia e tal, mas a vida não muda. Então, quando que uma pessoa dessa vai conseguir sair de uma maldição fazendo orações? É legal fazer uma oração, né? Eu vou chegar lá na igreja sozinho, porque eu tenho vergonha, então eu vou me ajoelhar lá e ficar falando, Senhor, eu renuncio todas as maldições, eu renuncio o demônio XYZ. Nós fazíamos isso muito. Mas no meu intuito era que a pessoa ia renunciar muito, mas não renunciou nada. Continua a mesma vida, nos mesmos pensamentos. Então, não é aquela oração que vai fazer nada. A única fórmula de você sair de maldição chama-se arrependimento. Arrependimento você está seguindo numa direção, você vai mudar essa direção e voltar. Caminho oposto do que você fazia. Não adianta você tentar fazer a mesma coisa, né? Tem muita pessoa conivente com o erro, que é o pior, dentro da família, dentro da casa,
dentro de todo lugar. Está acontecendo um monte de coisa errada, mas a pessoa não muda, ela aceita. Ah, sabe o que é, pastor? Ele tem que. Ele faz lá o problema dele, eu não vou me misturar com ele, não. Se é tua propriedade, você tem que tomar posição e não aceitar nada de errado dentro da sua casa. Porque senão você é iníquo e vai herdar todas as maldições dessa pessoa. Talvez ela não caia, ou o outro não caia, mas você vai cair. Porque Deus fala sobre a iniquidade. A iniquidade é ser fiador. Então, é assim, fiador se o cara não pagar, você vai pagar. Quando acontece isso? Quando você abona um erro de uma pessoa. Quando uma pessoa está fazendo algo errado dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua coisa, e vamos dizer, você tem o poder, né? Talvez não tenha coragem, mas tem o poder de agir, então aí você está agindo de má fé e você vai dar algum tipo de maldição. O que eu falo sobre isso? Coisas bem grandes, né? O pecado declarado feito dentro da sua casa. Isso aí você não pode aceitar de forma alguma, né? O caráter da pessoa você não pode mudar, infelizmente. Mas quando se trata da tua casa, você fala assim, aqui não. Você faz suas coisas lá longe. E se demorar um pouquinho, cai fora. Isso é tortura se não administrar. Isso é verdade. É isso mesmo. Às vezes no Santo Bíblico assim, então, é isso aí. Certo, pessoal? Então, essa parte que a gente. Malaquias 2,13, ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. É o Robson que mandou. Não adianta chorar, não. Né? Não adianta, porque Deus, quando ele começa a ver coisas erradas, acabou. Muita coisa você vê na Bíblia sobre o templo, né? Que assim, porque existia o rei XYZ que foi lá e fez mal aos olhos do Senhor nosso Deus e colocou no templo altares, né? E esses altares eram de árvore e tal, e ele não fez o que era bom aos olhos do Senhor, e o povo caiu em idolatria e fez não sei o que e tal, e caiu. Deixou as árvores lá dentro do templo. Os monumentos, os postes, ídolos e coisas parecidas. Que tinha um monte de coisa estranha naquele templo lá que a turma idolatrava, né? Depois, e o povo caiu na maldição. Aí veio o novo rei e aconteceu tal coisa que ele entrou no templo, quebrou todos os postes ídolos, limpou o templo, lavou a casa, fez não sei o que tem. Aí o povo começou a prosperar. Isso são exemplos para você entender que quando tem algo dentro da tua vida, do templo aqui, ó, da mente, você tem que tomar uma ação e arrancar de vez todo tipo de idolatria e dependência. A maioria, a raiz de todo o pecado é a idolatria, que é a falta de obediência, né? Feitiçaria e outras coisas assim, que é tudo idolatria. Vamos resumir. Pecado, a raiz do pecado é idolatria. A raiz do pecado é não dependência de Deus. A raiz do pecado é não dependência de Deus. Você começa a depender do teu braço, você quer resolver as coisas do teu jeito, você vai fazer do teu jeito como você acha, e não depende de Deus. Isso chama-se idolatria. Aí entrou o pecado, gerou maldição, você vai quebrar, né? De uma forma ou de outra. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar um texto aqui. Deixa eu achar se é isso aqui. É isso aí. Olha, Provérbios 4, verso 7. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Entrega tudo o que possui na aquisição de entendimento. O que ele falou? Nada vale a pena se não tiver conhecimento, tá? Oséias 4,6, que eu costumo repetir muito. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de Deus, olha só o que está falando aqui, também eu me esquecerei de teus filhos. Aí você fala, nossa, que Deus é injusto. Quer dizer que meus filhos vão sofrer porque eu não segui a Deus, ou fui idólatra, ou fui isso, ou fui aquilo, né? Entenda. É isso? É. Por quê? Porque ele falou. E ele não falou lá em Êxodo 20? Não está falando?
que por causa da idolatria, porque o que é idolatria? Não depender dele, não adorar Deus e tal, adorar outras coisas, né? Êxodo 20, de 1 a 5, que eu falei várias vezes. Ele não falou que visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam? Está aqui, ó, Oséias 4,6. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não. Já pensou você ser rejeitado de Deus? Isso é rejeição, hein? Para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesses da lei do meu Deus, do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Terrível. Em 1 Timóteo 4,1 fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Alguns apostatarão alguns da fé. O que é isso? Deixarão de obedecer, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. É o que está acontecendo nas igrejas evangélicas hoje. Não só na evangélica, qualquer igreja. Dizendo o quê? Que nem falou lá. Ué, mas hoje mesmo a mensagem da pessoa é assim, ó. Vou até ler aqui, quer ver? Se eu achar, né? Se a pessoa não me bloqueou até agora. Tchan, tchan, tchan. Eu vou ler a mensagem que a pessoa me mandou para mim. Tá aqui. Deixa eu ver a mensagem certa. Olha, eu falei algumas coisas que na Bíblia tinha, né? Que ela estava em maldição e ela não estava seguindo o que Deus estava falando. E ela falou assim: não estou em desobediência, tenho temor de Deus, onde vejo que errei, peço perdão. E o que mais tenho pedido a Deus é transformação, vontade de Deus no meu coração, né? E aí depois ele falou assim: como é que é? Tá aqui. Tenho lutado em oração, jejum para manter minha estabilidade emocional aqui pelos filhos, né? Não passado, passado eu que queria um efeito lá e tal. Não posso mais viver assim, mas não aceito que não vou poder ser feliz e refazer minha vida. Creio num Deus misericordioso, poderoso para quebrar qualquer maldição, seja qual for. Foi para isso que ele morreu na cruz. Aí eu falei, ué? Aí depois eu não vou passar mensagem, né? Eu falei, mas você não está falando que fez tudo errado que estava lá naquela parte da Bíblia que eu mandei para você? Sim, mas Deus é misericordioso. Aí eu não entendo. Se qualquer um que peca, né, vai ter a misericórdia de Deus e vai todo mundo para o céu, ou vai dar na mesma coisa, por que nós temos que ser bonzinhos e as pessoas não? E eles vão ser totalmente libertos e está tudo certo, porque ele tem misericórdia de Deus. Para que a gente se reúne e por que sua vida não está boa e a dos outros está boa? Né? E de uma pessoa que está lá nos caminhos do Senhor, que está tudo bem. Né? Concorda que a mente dessa pessoa, né, ó, mesmo fazendo erro, mesmo que eu avisei, mostrei na Bíblia o que ela estava fazendo errado, ela chega para mim e fala assim, mas eu sei, eu tenho direito de ser feliz, porque Deus é misericordioso. Tá entendendo? Quantos de nós já pensamos nisso? Quantos de nós já pensou nisso? Né? Então, nós estamos apóstatas, quer dizer, longe da fé, nós estamos longe da obediência e nós estamos ouvindo doutrinas de demônios. Nós falamos de 1 Timóteo 4,1, se você quiser anotar aí, tá? Bom, você conhece o bem e o mal, os dois reinos. Nós temos o reino de Deus e o reino de Satanás. Quem não faz o que é do reino de Deus está no reino de Satanás. Nós temos aqui passagens diversas aqui, que eu não vou ler agora, tá? Que falam sobre os dois reinos aqui, em Lucas, né? E tal, Provérbios, tal, mas eu quero me abranger mais em quebra de maldição hoje. Provérbios 14, 12. Olha só, o que anda na retidão teme
ao Senhor. O que é temor? Temor, se você pegar no dicionário, quer dizer obediência, estar debaixo da autoridade, tá? Mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que desvia dos seus caminhos o despreza. A mesma coisa de uns filhos que desprezam os pais, né? E aí tem os pepinos, né? Então, vamos lá. Em Jeremias 18:15, fala assim: contudo, o meu povo se tem esquecido de mim. O meu povo, ele não está falando que é o outro povo, o meu povo tem se esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, a vida, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas. É isso, tradições. Para que andassem em veredas afastadas, não aplainadas. O povo está em vida antiga. Vereda quer dizer o caminho antigo, antes. E o povo está lá ainda. Ele não quer o caminho asfaltado, né? Então, isso aí orienta o pecado. Depois nós temos aqui Gênesis, a história do pecado, que eu anotei aqui, nós já falamos, né? Se você quiser saber o que é o diabo, tem um monte de referência que eu posso passar depois no Face ou via algum lugar aí, né? Como entram os demônios na vida de uma pessoa? Vamos lá. Você fala, pastor, demônio não entra em mim? Não é bem o que a gente já viu, né? A gente viu que entra demônio sim, e muito. Como que entra os demônios na vida de uma pessoa? Eu já expliquei várias vezes como que ele começa a agir e depois ele vai entrando. Tem alguém que quer ouvir isso aí de novo, que não ouviu ainda? Como que o demônio entra na pessoa, assim? Tem alguém que quer ouvir? Entra, não estou falando possuir, influenciar, diferente. Se você quiser, alguém fala, eu quero, aí eu vou falar. Eu Senão... quero. Então tá bom, Daniela. É assim, Daniela. Eu também quero. Então vai ouvir. Olha, eu já falei na igreja, é que vocês não estão envolvidos na igreja, e é para vocês que eu estou fazendo seminário com muito amor, muito gosto. É o propósito da minha vida, são vocês os novos. Os velhos já ouviram e eles sabem o que tem que fazer. Se não fizer, não é problema meu, mas é problema deles. Não que eu sou ruim, mas é só para você saber. Vamos lá. Sonda no teu coração agora, 5 minutos. Uma pessoa que você tem mágoa. Outras que pode ser que você tenha até ódio, mas uma que você tem uma magoinha. Pode ser até o cara do bar da esquina. Vamos dizer, agora tem um outro trato lá. Inimizade. Conhece inimizade? Espera, estou com os fones trocados aqui. Por isso que eu estou escutando ruim. Já escuto ruim, né? Inimizade. Né? Vocês conhecem inimizade? O que é inimizade? Né? Inimizade é quando não tem amizade. É inimizade. Concorda? É inimizade. Então vamos lá. Tem na Bíblia aí, vocês? Gálatas 5? Tem pessoa que até saiu do seminário agora. Quando entra nesse assunto, cai fora. Vamos lá. Gálatas. Tchau. Estou com a Bíblia aí? Abre aí, Gálatas 5. É importante você saber. Os velhos já decoraram, né? Então não precisa abrir a Bíblia. Os velhos já não sabem nada. Né? Porque já leu, mas não dá valor, então dançou. Estais, pois, firme e tal, pá. Verso 19. Porque as obras da carne, o que é obra da carne? O que a carne produz, certo? Então, já fizemos um seminário lá, atrás explicando, existe corpo, alma, espírito. A carne, a alma, que dá vida à carne, e o espírito, que não tem nada a ver nem com o corpo, nem com a alma. Então, na Bíblia, corpo, alma e espírito. Se você procurar, você vai achar. Não vou ficar lendo todas as passagens, senão a gente não sai daqui hoje. Corpo, alma e espírito. Onde mora a animação do corpo chama alma. Alma vivente. Meu cachorro tem alma. Certo?
O passarinho da esquina tem alma. Até o bêbado da esquina tem alma. Até o endemoniado tem alma. Certo? E ele produz obras na carne. Então, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza. Impureza é uma palavra ampla. Você pode falar sobre impureza, o negócio vai longe, né? Lascívia. Lascívia é quando você não se contenta com ganhar, você quer ganhar pelo corpo. Você oferece o corpo, não que você vai dar o corpo para outro, mas você oferece o corpo para aquele que seja atraído por ele, tá? Você pode fazer isso com seu marido? Pode, com a sua esposa? Pode, com todo mundo, mas para fora não. Por quê? Nós vamos ver. Idolatria. O que é idolatria? Nós falamos agora. Quando Deus já não é o teu provedor e você está dependendo de outras coisas, certo? Isso é idolatria. Feitiçaria. Feitiçaria é quando você fala, Senhor, põe a mão naquele animal e arranca ele, põe ele no leito, Senhor, que ele aprenda pela tua glória, né? Isso é idolatria, é feitiçaria. Inimizades. Porfia, certo? Porfia é quando ilude com a palavra, né? Um negócio meio... Emulação ou ciúmes. Quem tem ciúme? Quem é ciumento aí? Você é ciumento? Dançou, você está na roça. Ira. A ira é falta de amor, tá? Peleja. Dissensão. Dissensão é quando tem as discórdias, nunca dá certo, né? Peleja é quando você já prepara uma guerra. Heresia é quando você torce a Bíblia para o teu lado. Certo? Que é aquele lá... como é que é? Tem um monte de gente que pega uma parte da Bíblia assim, junta com outras, faz uma miscelânea distorcendo para a tua. Inveja. O ímpio está rico e eu estou pobre. Eu trabalho para caramba e eu não ganho dinheiro, mas o outro tem dinheiro. Sabe o que é isso? Em Salmo fala assim, não te indignes por causa do malfeitor, porque ele colherá o que ele plantou. Né? Então tem uma de palavra. Bom, inveja, homicídio. Homicídio é quando você mata alguém, mas você não mata alguém só matando. Você mata alguém destruindo ele espiritualmente, você mata alguém com falso testemunho, você mata alguém ensinando ele errado. Você mata seu filho se você não colocar ele no caminho do Senhor. Todas as pessoas que não ensinaram corretamente seus filhos a andar no caminho do Senhor são homicidas. Tá? Está escrito. Bebedice. Você gosta de beber? Ah, não, pastor. Beber não tem nada. Está aqui. Bebedice. Glutonaria. Come demais. Já sabe. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes tinha vos dito, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se não herdarão o reino de Deus, vai herdar que reino? Alguém pode falar? Qual reino que não é de Deus? É o outro. Satanás. Então, tudo bem. Se você pertence ao reino de Satanás, porque você tem uma dessas propriedades, com a lei da importação, lembra? Eu importei um sentimento, eu trouxe para dentro de mim, dentro do meu coração. Eu tenho dentro de mim um sentimento contrário a essa pessoa que está aí. Eu herdei, então eu me liguei num laço com essa pessoa e eu tenho uma mágoa com essa pessoa. Bom, esse aí é a coisa mais comum. Então eu vou falar nesse texto, sempre falo a favor de mágoa, rancor, ódio, essas coisas, mas é mágoa, a maioria. Quando então tem um laço, você importou uma mágoa, seja do cachorro que late, seja disso, aquilo, você importou uma mágoa, vai acontecer uma coisa com você. Quem é dono desse sentimento não pertence a Deus, ele pertence ao reino das trevas, porque não é do reino de Deus, está escrito aí, ó, se você ler, no verso 21 está lá, é do reino de Satanás. Se você importou para dentro de você esse reino, quem vai junto? Vai anjos de luz batendo asa? Não. Se você tem uma mágoa de alguém, Satanás consegue mexer na tua mente e você vai ficar pensando exatamente o que ele quer.
E aí, maldito será na cidade, maldito será no campo. Maldito o teu cesto, maldito tua amassadeira. O Senhor não fará que sua amassadeira, suas coisas, onde você puser sua mão, será amaldiçoado. Nada vai dar certo. Por quê? Porque você não pertence a Deus, filho. E não é que Deus faz isso, você faz isso como Deus. Né? Deus não queria isso, por isso que ele te apertou. Se você está assistindo esse seminário, né, que é tão curtinho, é tão facinho, você vai ter que entender que por amor que Deus tem por você, ele te aperta tanto para você mudar de vida, falar, eu tenho que mudar, tem algo errado, eu não consigo ter acesso a Deus, tem algo errado, nada acontece bom na minha vida. Isso chama-se estar fora do reino de Deus, certo? Então, quando você pega alguma coisa que pertence ao Satanás, lembra, vamos dizer que tá tudo bem, você tá lá santão pra caramba, vivendo um dia após o outro, né? E o que acontece é que o diabo começa, você tem uma magoinha de uma pessoa, um filho que fez coisa errada, um pai que fez coisa errada, a mãe que fez coisa errada, a esposa que fez coisa errada, o marido, o cachorro, ou sei lá o que, a empregada, você começa a ter um sentimento, você dá uma brecha para entrar um Satanás dentro de você, ele não pode dominar você, mas ele vai influenciar a tua mente, vai começar a falar com você como se fosse você. Mas também naquela pessoa, porque você tem, aí o teu foco vai mudar. Você tem uma raiva daquela pessoa, só que aquela pessoa deixa de ser o principal. Você começa a ver outra pessoa com os problemas dela. O teu olho começa a ficar mal. Você começa a enxergar. Bom, aquela pessoa está bem, mas ela passou a perna, ela é ruim. Eu quero que aquela pessoa pague. Aquela pessoa faça. Aí você já entra em outro pecado. Aí Satanás vai começar a mexer mais na tua vida, mais na tua vida. Daqui a pouco você está olhando outra pessoa, está tendo outra situação, está fazendo outra coisa, e aí sabe o que vai acontecer com você? Você começa a ampliar mais e mais a ação de Satanás na tua vida. Né? Fica neurótico. Você começa a ficar numa situação neurótica, você só vê o mal, 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 mal. E aí o que vai acontecer? Aí você vai herdar doença, vai herdar maldição, vai herdar o Satanás, vai herdar a possessão. Quando você chega na possessão, você já não dirige mais sua vida. Você é que nem um robozinho. Você liga de manhã, vai fazer um monte de coisa, faz, pragueja, fala, xinga, bate, apanha e faz, e não está nem aí. No outro dia a mesma coisa, no outro dia, e vai. Daí a pouco você está no mesmo jeito que o diabo queria. E aí ele começa a roubar você. Quantos casamentos, quando casou, era uma maravilha. Né? Casou, maravilha, era o príncipe, né? Ou a princesa, né? Só que a princesa não sabia lavar louça. Que coisa. E nem fazer comida. Aí o príncipe tinha que matar o dragão e trazer ele e fazer um churrasco, porque a mulher não fazia nada. Aí começam as coisas, né? Começam as coisas no lar, começa cada um ter que fazer a parte dos outros. E aí começa uma decomposição, gera uma inimizade, uma mágoa, né? Um não cumpre a missão dele, tem que fazer a do outro, começa uma mágoa gerada, daí a pouco aquele príncipe virou o sapo, né? Porque não é mais aquele que traz prazer e amor, mas é aquele que traz ranço, que é uma palavra nova, que eu vejo que tem até nas camisetas de hoje em dia, né? Ranço, teve ranço da pessoa, né? Não um termo novo, hein? Sei lá. Por quê? Porque entrou algo, falhou partes. Só que aquilo que era para acontecer, não aconteceu. Entrou um sentimento desse. A pessoa não entendeu o que acontece na camada espiritual. Né? A pessoa não entende. E não age. E vai levando aí. Daqui a pouco está sem esposa, sem marido, sem filho. O filho não aguenta mais os pais. Né? Imagina, eu falei da tradição, né? Tradição, que está muito atrapalhada essa questão de tradição nova, né? Falei domingo da tradição, ó a maldição. Tinha uma blogueirinha, não sei o nome falar certinho, blogueirinha, que estava fazendo sucesso e tal, e aí falaram que raptaram essa menina aí, de uma casa, né? E aí a polícia começou a investigar e tal, e ela se apresentou dizendo que ela fugiu de casa porque os pais estavam
muito rigorosos com ela. Ela fugiu de casa, né? Porque na internet, queira ou não, ela tinha que... os amiguinhos eram muito livres, fazia o que queria, se veste como quer, tem relações com quem quer e tudo bem. A menina era menor de idade. E o que aconteceu que virou uma bagunça, né? E começou exatamente as bagunças acontecerem aí. A blogueirinha simplesmente fugiu de casa, né? E agora está falando que não tem nada a ver com o sequestro. Bom, fazer o quê? Por que entrou isso na mente dela? Porque com certeza entrou uma mágoa fabricada por alguém. A mágoa fabricada por alguém é quando a gente começa a entender que alguém começa a influenciar alguém, já tinha alguma coisa, o Satanás vai atacando, 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 até que entra uma mágoa de alguém, aí gera um sentimento, aí o diabo pode agir mais ainda e vai agindo, vai agindo, vai agindo. Fala, Halves. Não, é que você levantou o dedo assim, eu falei tal. Então, ele vai entrar dessa forma, e aí ele gera isso aí, separação de família, separação de casamento, o carro quebra, o cachorro late, morde, coisas parecidas, né? E é onde Satanás entra. E aí tem outras áreas, né? E eu vou mostrar agora aqui. Peraí, como é que é? Tá aqui, ó. As áreas que mais entram Satanás e seus demônios. Área sexual, que é a pior parte, né? Porque é onde o Satanás... Toda mágoa gera uma ação sexual. Queira ou não, toda pessoa que tem muita mágoa familiar, ela é uma compulsiva sexual. Compulsiva que não é natural. Não estou falando que a pessoa faça muito ou faça pouco, mas o problema é compulsão. Compulsão é coisa que é acima da média. Então, coisa que, assim, é coisa de briga, bater, procurar prostituição fora do casamento, e mesmo tendo a esposa ou o marido, coisa assim, adultério, já é acima da média. Então, quando o pecado entra por aí, entra. O financeiro, né? Todo problema de crise, né? Satanás aproveita para entrar. Então, ele entra num problema financeiro, lógico, a pessoa fica raivosa. Por exemplo, o cara está acostumado, ou a mulher, sei lá, colocar tudo em casa. Aí simplesmente não tem mais. Aí a pessoa vai começar a falar, pô, não temos luz, não temos gás, não temos isso, não temos aquilo. A pessoa fala, pô, mas não sei o que eu vou fazer, não tenho de onde tirar. A pessoa se vira. Você não era o bom babá? Um monte de papo assim, né, que acontece. Eu sei porque várias pessoas passaram por tempo de crise, né? E teve um monte de separação aí. Por quê? A mulher falou, você não era o... agora não tem dinheiro para nada. Como se a separação ia resolver, né? Dar dinheiro para a pessoa. Aí entrou briga, depois entra... Então, o diabo usa? Lógico que usa, né? Álcool e droga, né? Quantos casos que tem que a pessoa começou... E droga também é medicamento, tá? De um caso aí que nós soubemos aí, que a pessoa começou a usar medicamento para dormir, né? Nós temos um caso na igreja, e não poucos, né? Que nem eu vou falar o nome que ela me autoriza, a Adelaide, por exemplo, ela estava perdendo tudo, família, marido, tudo, porque ela começou a viciar no remédio para depressão. E ela dormia. E aí, além, quando ela estava acordada, ela estava brigando, né? A Débora também. Além de importar essas coisas, não é aceitar que elas que têm esse sentimento, reconhecer que tem isso, reconhecer. A Débora também estava acabando o casamento, Débora? Isso, abre o microfone aí. Oi, pastor. E aí, o que foi aí, Débora? Eu queria acabar com a minha vida, se deixasse, né? Eu, casamento, o Thiago, minhas filhas, já não ficava com elas, já não queria fazer mais nada, ele só ficava à base do remédio, como se fosse aliviar, né? Aliviar. Um escape. Débora, qual a cor da tarja que tem no remédio para depressão? Preta. Tá bom, então tá bom. Só para saber. É o reino das trevas. Você tá entendendo? Eu lembro que tinha um remédio que eu tomava, você falava assim, Nosferatu,
Nosferatu, lá o nome É, daquele é, demônio lá. Aí é, eu não entendia, né? é. Mas Agora depois entendeu, né? foi. É, Então, pronto. Então, assim, ele entra por esses remédios? Sim. Como? Causando problemas, né? A pessoa não pode mais dirigir o pensamento dela, então ela fica nervosa, problemática. Esses remédios, eles mexem diretamente. Então, a Adelaide, ela chegou aqui em casa carregada um dia. Estava na época o pastor Marcelo junto, né? E começou a ministrar ela, a vida dela, e o remédio estava tomando a mente dela. E entrou o quê? Satanás. Você está entendendo? E aí existe o endemoniamento. O que é isso, pastor? Endemoniamento. Endemoniamento é todos nós aqui, ó, que nós estamos olhando um para o outro aí. Se você está olhando para mim, você está me vendo. Nós todos temos um problema. Nós podemos estar num processo de endemoniamento. Como, pastor? Que é isso, pastor? Sou um cara servo de Deus. Eu pago dízimo e eu dou oferta lá na igreja, eu coloco lá no gasofilácio anônimo e faço um monte de coisa, filhão. Se você importou alguma coisa do Satanás para dentro de você, algum tipo de sentimento dele, você está num processo de endemoniamento, porque uma coisa chama a outra, um abismo chama outro abismo, e os dois vão se afundar, entendeu? É um abismo caindo dentro do outro abismo. Se você começa a ter um sentimento que está na Bíblia para você não ter, ele vai puxar outro, até o endemoniamento estar completo e você ficar endemoniado, ter a possessão demoníaca. Endemoniamento é quando ele está entrando. Não é que ele tomou conta ainda, mas quando ele já está lá dentro, aí ele chama mais e vai, trabalhando, até a hora que você perde o teu controle e já entra no endemoniamento. E crise existencial é outro termo. Então, nós passamos por essa experiência, perdemos o controle e o domínio e vemos o mundo inteiro se desabar. E aí, Satanás entra, porque ele tira a esperança. Nós não dependemos mais de Deus. É tudo ligado, tudo é ligado na dependência de Deus, tudo. Quando você não depende de Deus, caem todos esses pecados aí, tá? Aí nós temos, como ele usa hereditariedade? Sim. 1 Pedro 1,18. Vamos ler. Nós vamos acabar daqui a pouquinho, porque é muito tempo me ouvindo. 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Olha o que ele fala. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha isso, hereditariedade. O que é isso? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados das tradições dos teus pais. Lembra que eu falei domingo sobre Papai Noel, sobre idolatria, sobre isso, sobre aquilo? Então, aqui está falando que essas são as tradições que a gente tem que fazer porque não sabe o porquê, né? Mas são tradições. E Deus, ele usou do sangue do filho dele para resgatar você dessas tradições. Você tem que falar, chega, né? Então, e também tem da hereditariedade, como Satanás entra? Através do biológico, enfermidades, compulsividades e coisas parecidas, né? Do psicológico, no emocional. Se tua mãe for depressiva, olha o que aconteceu. A Gláucia falou que o Danielzinho comentou que na classe dele, o Danielzinho tem 10 anos por aí, né? A Gláucia está no link aí, não vi ela, eu vi ela chegar, mas não sei se está ainda. Estou, pastor. Quantos anos tem teu filho? 13. 13 anos, entenda. Como que pode uma menina de 13 anos de idade falar que está com depressão? Mas elas competem, quem tem mais, viu? Assim, Quem tem mais depressão, né? Uma tá fala lá. assim, não, mas eu fui no médico, eu tenho atestado. A outra, não, mais ou menos assim, né? Tem competição de depressão. Da onde veio isso? Da onde veio isso, pessoal? Você vai achar que a mãe não é depressiva? Então tá aqui, ó.
É o psicológico, o emocional, foi criado pelos pais. E tem o espiritual, que eu já falei. Nós temos os espíritos familiares, tá? Deixa eu pegar aqui sobre espíritos familiares. Eu tenho a minha materinha aqui, né? Eu acho que estava aqui, vamos ver. Não é muito longo esse texto aqui, senão a gente vai ficar 2 horas. Espírito familiar, o que é isso? Está falando em 2 etapas aqui. Quem é do espiritismo, que fala que é sobre buscar os espíritos familiares, buscar ajuda de espíritos que se falam que são da sua família. Esse também é condenado. Mas o espírito familiar é aquele assim, saiu lá da tua casa, um monte de demônio que vem na tua família há milhões de anos lá, milhares de anos, né, milhões, milhares de anos, tal, e ela chegou no teu pai e da tua mãe. Eles estão prontos para estar sobre você, estão sobre você. Como? Fiscalizando se você tem documentação. E eles são os procuradores do Estado, do reino, criteriosos em saber se você errou em alguma área. Ah, não, pastor, não vai dar para viver assim? Vai, porque ele é assim, é por amor de Deus, porque Deus quer você perfeito e ele vai te cutucar para saber onde tem teu problema, para você ser perfeito, certo? Na Bíblia fala, sedes perfeito como eu sou perfeito, sedes exatamente cópia de Deus. Não só, ele falou de Deus, pensamento de Deus, você tem que ter a mente de Deus. É complicado isso aí, mas é obrigado, certo? Bom, falamos sobre tudo isso. E tem mais ainda? Tem. Isaías 8,19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que xiriam e murmuram, porventura não consultará o povo a Deus? Quer dizer, já entra em idolatria. A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Isso aí é para quem consulta morto, né? Que a Bíblia é bem contra, né? E Isaías 19,3 fala assim, e o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Então, eles falam que recebem cultura antiga, né, dos espíritos familiares. Na verdade, são os demônios que acompanham as famílias, né? Tem aqui bastante coisa, né? Bom, como que o demônio entra também? Desobediência por parte dos pais. Deuteronômio 28, 15 a 18. E fala assim, exatamente, que porque os pais, os filhos vão ser amaldiçoados. Fala de novo. Eu vou ler. Você fala, não, pastor, Deus não é Deus ruim. Não, ele é bom. Ele fala, se você vê que teu filho está dando trabalho, acorda que o problema é seu. Né? Eu admiro a Adriana. Eu vou falar de você, viu, Adriana? Pode? Pode. Então tá bom. A Adriana, quando teve alguns probleminhas aí com os filhos, quando ela chegou na igreja, ela falou assim, pastor, o que eu estou errando com meus filhos? Olha que sabedoria. Parabéns, viu, né? O que eu estou errando com meus filhos? E aí nós falamos aqui, lá. Ela viu lá, porque o Espírito Santo está sobre ela também. E ela começou a enxergar, e ela começou a modificar, e os filhos, aqueles probleminhas que tinha, desapareceram como de um passe de imagem. Gozado, né, Adriana? Desapareceram, né? Lembra de algum? Não, acabou. Não tem nem indício de nada, tá? Então, 28. Pode falar. Deus é muito bom. Ele não usa nada disso, né? É verdade. Agora, se você estivesse ficando magoadinha com Deus, falando assim, Deus é injusto, meu filho, eu crio ele tão bem. Por que Deus está deixando acontecer isso com ele? Será que você ia se consertar? Com certeza não. Mas tem um versículo que mudou a minha visão. Deuteronômio 28. Quando eu li a Bíblia, eu tomei um choque. Eu também. Nunca tinha lido. Eu também. E é muito bom. Olha o que fala no verso 15 até 18. Fala assim, será, porém, que se não deres ouvidos
a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Não adianta mudar. Se você não estiver bem aqui, você não vai estar bem lá. Se você não está bem lá, não vai para outro lugar que você vai piorar a situação. Maldito teu cesto, a sua maçadeira, a casa. Maldito o fruto do teu ventre. O que quer dizer isso? Filho. E o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Tudo que é teu vai estar mal. O fruto do teu ventre, teus filhos. Tá? Bom, briga entre os pais, tá? Pode abrir brechas para o espírito do medo, inadequação, rejeição, enfermidade, violência e outros males na vida da criança. Né? Se o pai é violento, o filho vai ser violento, o filho vai desafiar mais do que o pai desafiava. Se tem briga em casa, vai dar um monte de compulsão. Lembra que quando tem briga em casa, ou autoridade exagerada, vamos dizer, se o pai é um cara que só dá ordem, e se não cumprir, acaba com o filho, de uma forma violenta, e sempre é assim, nunca é parte boa, esse filho vai ter primeiro problemas graves de fazer xixi nas calças até 15 anos, 10 anos, 8, acima da média. Né? Com certeza vai ter algum tipo de compulsão sexual, de qualquer forma, algum desvio de caráter, de algumas formas. Por que entrou? Por causa de briga. Porque na Bíblia fala que o que briga não faz nada, né? Não vale nada. É isso aí, filho. Injustiça e maltrato na vida dos filhos, né? Oi, Eli. Oi, Eli, deixa eu só aproveitar aí. Tem um detalhe que tem um detalhe também que assim acontece e quando há um desentendimento é impressionante, quando há um desentendimento com um casal, já aconteceu aqui e já aconteceu também, muitas pessoas próximas, os filhos adoecem, principalmente os que estão servindo a Deus. É impressionante como os filhos caem, eles adoecem do dia para a noite. Febre, começa a dar diarreia, e às vezes você acha que a criança não está percebendo porque você tem um bate-boca numa porta fechada, num quarto fechado, você acha que eles não estão percebendo, só que Deus está vendo tudo e a criança adoece. E simples também assim. Parte respiratória. Toda criança que tem asma, ela é insegura porque os pais brigam perto dela, entendeu? Ou discutem coisas de insegurança, né? Quando o ambiente está tenso, a criança, além de baixar toda a imunidade, que você falou, febre, o intestino preso, outras coisas, é tudo ligado aos pais, com certeza, né? E aí, por que Deus faz isso? Porque ele é ruim? Não, é para você falar assim, Senhor, se está acontecendo isso com meu filho, aonde foi que eu errei? Porque meu filho é legalidade minha. Aonde foi que eu errei? E aí a gente começa a investigar, se você quiser, bem entendido, né? Por isso que você tem que estar próximo do Senhor para investigar, para achar, eu errei aqui. Então, para que serve as doenças e enfermidades? Para te alertar, tem algo errado. Tem algo errado. Na minha casa entrou algo que não era meu. Na minha casa tem algo que não estava certo, né? Então, tudo que está errado é uma febre, um sintoma de algo espiritual que está acontecendo. Tudo. Comece mal, tudo. Tem coisa errada, né? No mundo tereis aflições? Sim. Nós vamos passar por adversidade. Por exemplo, o mundo está em crise. Nós temos aqui uma pandemia. Tem um monte de problema lá fora. Tem. Nós precisamos ficar preocupados? Não. Nós precisamos ficar apreensivos no Senhor, sim. Falando assim, o que nós vamos fazer? Vamos economizar aqui, vamos fazer lá. Se não está entrando dinheiro, se está entrando é outra coisa, né? Vamos saber investir, saber guardar, porque não sabemos para quanto vai. O que eu tenho que fazer? Vamos orar e vamos esperar em Deus, em paz. Vamos acertar o nosso lar. Essa pandemia serviu para muita gente acertar o lar. Então, tem casamento atrapalhado, tem relacionamento entre pais e filhos atrapalhados, conserta, né? Então, aí você vai, vou ler uma coisa, você tem Bíblia aí? Abre Isaías 58, eu acho lindo isso aqui, maravilhoso. Segredo de toda cura, até das finanças. Isaías 58.
Quem está doente, também leia esse artigo, tá? Verso 3. Fala assim, olha que coisa maravilhosa. É o segredo da tua vida. É o segredo de tudo. Deus não quer sacrifício, não quer jejum, não quer de ficar sem comer, um monte de coisa. Ele fala assim, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Aí Deus fala, eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Quer dizer, você troca com Deus alguma coisa no teu jejum. Eis que, para contendas e debates jejuais. Ah, porque eu jejuei, porque o inimigo caiu, porque fez, não sei o que tem. E para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Seria esse jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si um pano de saco grosseiro e jogue cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível do Senhor? Olha o que ele fala. Ele fala, não quero nada de bobeira assim, não. Porventura não é esse jejum que eu escolhi? 2 pontos. Que soltes as ligaduras da impiedade. Não está falando do outro, não, filho. Está falando de você. Quem que é ímpio? Que soltes as ligaduras da impiedade. Que desfaça as ataduras do jugo. Você está amarrado com alguma coisa. Sentimento. Lembra que a gente fala? Então, está aqui, ó. E que deixe livres os quebrantados. Quer dizer, se você quebranta alguém, se você chantageia alguém, se você faz mal para alguém, você deixe livre. E que despedace todo o jugo. Hein? Jugo, o que é jugo? É o que te leva para um caminho que não é o Cristo. Tá? Então, quando você fizer tudo isso, romperá a tua luz como a alva. E a tua cura, quem está doente aí? A tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça, o que é a tua justiça, meu filho? O que é certo, não para você e nem para o teu inimigo, o que é certo de Deus. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Teve um segredo melhor que isso aqui? Se você continuar, né? Então romperá, como é que é? O que eu falo aqui, eu fico tão legal. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Você quer coisa melhor que isso? Né? Por que tem pessoas se arrastando com onda de doença? Porque ela é presa com jugo, ela é presa, ela vai apodrecendo, ela vai se matando, vai acontecendo um monte de coisa. Nós temos que quebrar tradições. Se na Bíblia está escrito que a idolatria é pecado, cai fora dela. Se você depende de outra coisa, cai fora dele. Se você tem mágoa de alguém, cai fora. Se você tem mau relacionamento familiar, se conserta. Se você fala o que não deve, conserta. Se você tem qualquer jugo, qualquer laço, qualquer amarradilho com impiedade, que está aqui, ó, onde está falando isso no verso de 3 até 8. Isaías 58, de 3 a 8. Quando você fizer isso de quebrar todo jugo, toda corrente, todo laço da impiedade, tudo que você cai, que é o ímpio que não é justo. Ímpio é o que quer para ele, mas não quer para o outro. O ímpio é aquele que não se preocupa com a sua vida para o outro, se preocupa para si também. Os egoístas não entrarão no reino de Deus. Então, se você não faz pelo outro, você está na roça também. É complicado. Leia, pega esse texto, é o que mais dirige a minha vida. Quando eu começo a ter algum problema de saúde, de alguma coisa, eu falo assim, eu estou com algum problema. Eu estou ligado a alguma coisa ruim.
Eu estou ligado a alguma coisa que está me fazendo mal. Aparecida Mozart. Jejum não é para mudar o coração de Deus. Opa, gostei, hein? Já começou bem. E sim o nosso coração. Parabéns, menina. É isso aí. Isso é 10, menina. O coração de Deus não muda, porque ele é um. Alguém apertou o microfone aí. Quer falar? Hã? Não. Então entenda. A Cida falou tudo. Jejum é você tirar tudo o que contamina a tua vida, é o que entra. Então, a turma fala comida porque é o que entra de fora, você tem que parar de entrar. Contaminação. E a tua cura apressadamente brotará. Tudo, né? Tudo. Vamos vencendo mais e mais, amém? Já passou da hora, né? Já estamos 1h45 aqui de palavra, acho que vocês estão cansados, tem gente que vai trabalhar amanhã. Talvez nós vamos continuar na semana que vem, nós vamos entrar, eu já dei a introdução, né? Para quem é novo aí, e para quem é velho só relembrou, né? Mas quarta-feira que vem aí nós vamos entrar sobre quebra das maldições, né? Que é isso, quebra. Nós vamos falar sobre doença, o que causou cada uma. Nós temos aí bastante coisa de doença, né? Bastante coisa de consequência da vida, de maldição financeira, de maldição de trabalho, maldição disso, daquilo. E tem áreas que aí eu posso abrir a mente de vocês para vocês mudarem a posição de pensamento, né? E continua semana que vem. É isso aí, Silene. Silene falou, tá falado. Tá certo? Então a gente continua semana que vem. Amém? Todos certos? Todo mundo falando de joinha aí, que aí eu desligo. Amém? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Pode falar. Tem tempo. Eu tenho tempo. Tá todo mundo amém aqui, ó, no chat. Então eu vou desligar. Deus abençoe vocês. Que vocês abram a sua mente, consigam vencer. Se não tiver limpo o templo, nada de bom vai acontecer. E a tua cura apressadamente brotará. Amém? Deus te abençoe, te guarde, sobre ti resplandeça a tua felicidade. A felicidade de Deus sobre a tua vida. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe todos. Tchau, tchau.